Fala galera, bem-vindos a mais um Board Game Don'ts. Galera, tô muito feliz com o canal, a gente tá com duas séries aqui acompanhando, seja de raças e também de jogos comentados agora. A gente vai deixar aqui o vídeo, o jogo comentado, que eu coloquei aqui pra vocês essa semana passada, se eu não me engano. E você vai poder curtir então as estratégias de um jogo de 4 pessoas, jogando teoricamente com as suas decisões e com suas explicações. Ficou muito legal, acompanha aí. E hoje a gente vai voltar então na série de raças e teremos um convidado. Então, vamos ver que raça que vai ser e bora pro play! Então galera, hoje a série de raças do Terra Mística vai contar então com a participação do Caio Padovan. Vou colocar ele na tela aqui pra vocês. E aí, Caio, beleza? E aí galera, beleza? Aqui é o Padovan. Eu e o Honda, a gente joga muito Terra Mística aí faz algum tempo já. Boa, Caio. Galera, hoje a gente vai falar bastante de Terra Mística naqueles tópicos que a gente fala na parte 1. Obviamente, o Caio vai acompanhar toda a saga do engenheiro aí para as partes 2 e X, né? Vamos ver quantas partes a gente constrói isso. Tem bastante coisa aqui pra gente falar, bastante estratégia aí, bastante curiosidade do Engenheiros. Espero que vocês gostem aí, então bora pro play. Então, pessoal, falando um pouquinho de engenheiros, a gente vai começar um pouquinho falando dos poderes da raça, né? O engenheiro é bem curioso, na minha opinião. Quando eu comecei a jogar Terra Mística, eu via uma certa dificuldade de enxergar as estratégias e como jogar com ele, de fato. Porque ele começa sem culto, então é uma raça que não tem culto inicial. Isso é uma desvantagem. Porém, obviamente, é um equilíbrio com a raça, né? Vocês vão ver durante o vídeo aí como que ele avança nos cultos, qual a estratégia de avançar nos cultos. Ele tem outra coisa aqui que é bem legal, que para fazer as pontes ele não precisa usar os poderes necessariamente, né? Ele pode gastar 2 trabalhadores e fazer uma ponte. Então ele pode fazer uma ponte a qualquer momento que ele tiver 2 trabalhadores para executar. Isso é bem legal porque vincula um pouco da estratégia dele em alguns cenários, que você abrindo aqui o Stronghold, que é um dos poderes da raça, você além de ganhar 2 por turnos, né, 2 poderes por turno, você então começa a ganhar 3 pontos de vitória para quando tem uma ponte entre 2 estruturas suas. Lembrando, tem que ter 2 estruturas. Muitas vezes já me peguei esquecendo, outros amigos também, de fazer uma casinha, faz uma ponte e achar que ganha os 3 pontos de vitória. Não, você precisa ter as 2 estruturas ligadas e aí então executa esses 3 pontos de vitória. Toda passagem de turno, quando você tiver o Stronghold na mesa, você vai habilitar esse adicional de ponto de vitória, tá bom? Então é bem legal essa estratégia, o Caio deve colocar um pouquinho pra vocês aí sobre isso, mas o poder é bem interessante, é bem diferente. Outra coisa que é diferente aqui é que no segundo templo dele, por curiosidade, diferente das raças iniciais, ele não tem 2 priests, né? Ele tem priest e esse poder aqui, o poder de girar 5, né? Nas tigelinhas aqui. Então, é bem legal. Isso te dá uma grande vantagem em termos de usar poderes durante o jogo. E vocês vão ver então também como a gente pode utilizar melhor essa habilidade dos 2 templos dele. Outra coisa muito estratégica que é legal é que dentro da casinha 3 e da casinha 6, você não tem bônus de trabalhador. Ou seja, muito cuidado quando você for construir as casinhas pensando numa raça que é padrão ter sempre trabalhadores de bônus. Essa, se você construir a terceira e quando construir a sexta, você não ganha nada. Talvez seja melhor economizar para uma outra estrutura no próximo turno, porque você não ganha nada em troca pro próximo, realmente, pro próximo incoming, tá bom? Então, basicamente, em poderes da raça, é isso. Caio, você tem algo a adicionar? Sim. Uma coisa muito importante, eu acho que talvez a mais importante do engenheiro, é que todas as construções dele são muito baratas. Então é uma diferença muito grande de valor para qualquer outra raça, se for olhar os custos das construções dele. A casa de comércio, por exemplo, para o engenheiro custa apenas 1 trabalhador e 2 moedas, enquanto para outras custa no mínimo 2 trabalhadores e 3 moedas. Então é muito barato para o engenheiro, e só que ao mesmo tempo que é muito barato, ele tem essas dificuldades aqui de gerar um valor menor de renda. Porém é tudo muito mais barato. Então você vai ter que conseguir se virar com um certo desconto, porém gerando menos renda também. Essa é a ideia do engenheiro. Além disso, galera, tem mais uma coisa aqui, que para os engenheiros, como tudo aqui é muito mais barato,
para eles vale muito mais a pena fazer comemoração do que para outras raças, porque com a mesma quantia de magia, eles conseguem construir muito mais coisas. Dado que os valores aqui são muito menores, por exemplo, em relação aos Swarmlings, que tudo é muito mais caro, eu vou fazer algumas comparações com os Swarmlings ao longo desse vídeo aqui, porque eles são duas raças que tem, embora não pareçam, não tem muito a ver uma com a outra. E em relação aos Swarmlings, por exemplo, os Engenheiros é uma raça que compensa muito mais você ficar comemorando do que os Swarmlings, embora ambas compensem você comemorar, mas o Engenheiro, a mesma quantia de comemoração, você consegue fazer muito mais coisas. Então é uma raça que realmente vale a pena comemorar em praticamente todas as situações do jogo, tirando realmente muito no final. Legal. Outra coisa que eu acabei esquecendo também, e a gente acabou não falando, é que ele não começa com bônus de casinha. Percebam que todos os jogadores, todas as raças, na verdade, começam com uma casinha free. Teoricamente, você ganha um trabalhador free, sem construir casinha. O Engenheiros não. De fato, então, ele tem um recurso a menos inicial, um recurso a menos no 3 e um recurso a menos na 6ª casinha. De fato, é uma raça, inicialmente, quando você vê, difícil, né? Aparentemente falta recurso, tem uma certa ansiedade com isso, mas é uma das raças que é mais jogadas naquela plataforma Snellman que eu falo sempre, que tem o campeonato lá a cada 2 meses. E, cara, é uma raça que ganha muito jogo. Muito, muito jogo. Tá bom? Pessoal, então agora vamos para a abertura de mapas e vizinhos. Caio, o que você poderia falar de abertura de mapas para o engenheiro, cara? Então, alguns lugares interessantes para o engenheiro começar seriam os lugares que tem mais verdes e vermelhos próximos dele. Por exemplo, esse daqui é um lugar muito bom para se começar, porque tem 4 terrenos em volta, que é apenas uma pá de distância. Além disso, tem um outro terreno aqui que é uma montanha, que você pode conectar com uma ponte aqui nesse ponto. Então, já juntando com o poder da fortaleza lá mais para frente, você vai poder ficar ganhando pontos por turno se você tiver uma conexão com uma cidade feita com esses 3 locais aqui, mais algum outro aqui em volta, ou mais 2, dependendo da sua estratégia. Mas essa conexão aqui é muito importante para o engenheiro. Os locais que eu mais abro são esse daqui e um desses 2 locais aqui, dependendo dos meus vizinhos. Porque, como eu falei, é muito importante comemorar, então é muito importante que o engenheiro tenha vizinhos. Outra coisa que é legal que a gente fala bastante aqui é meio que qual o pensamento em termos de futuro, né? Em termos de cidade, como que você pensa isso durante a sua abertura de casinha, cara? Então, como eu falei, uma cidade tem que ser essa daqui. Beleza. Outra cidade, que também é muito boa, já inclui essa daqui. Por isso que um dos meus locais iniciais é sempre também ou aqui, porque com apenas 2 passos dá para conectar esses 2. E além disso, tem um outro terreno aqui que é muito estratégico, que é esse daqui. Você consegue conectar 2 pontes nele aqui, e com essas 2 pontes você consegue ganhar muito ponto pela fortaleza. Você vai ganhar 6 pontos por turno, enquanto você tiver essas 2 pontes aqui e a fortaleza construída. Então, uma cidade muito boa é aqui. Outra cidade muito boa inclui essa daqui, e aí possivelmente com essa ligação. Uma terceira possibilidade que também é interessante é uma cidade visando esses locais aqui. Embora aqui os terrenos em volta não sejam tão bons, talvez tenha que pegar essa água aqui para poder pegar aqui a floresta e talvez aqui na montanha. E além disso, esses 2 locais aqui podem ser conectados com uma ponte também. E aí depois que você tiver essa cidade aqui, você ainda pode tentar conectar ela com as suas, visando esse deserto aqui. Ele é mais caro para você, obviamente. É 2 passos para conseguir o deserto. Mas aí você conseguiria unificar com a sua cidade que estaria aqui, ou possivelmente com a cidade que estaria aqui, ou com as 2. Dado que o engenheiro, se você conseguir, é bom você ter como objetivo fazer pelo menos 3 cidades com ele. Pelo menos não, fazer 3 cidades com ele. Fazer mais do que isso é muito difícil, mas é possível. Legal, bacana. Eu percebo assim que o engenheiro, ele realmente, na maioria dos jogos que tem no campeonato, ele se concentra realmente nessa meiuca que a gente fala aqui e no lado oriental do mapa, que aqui tem muito cara, né, cara? Quando a gente vai falar de vizinhos, a gente vai ver que, obviamente, tem muita gente que joga de Halfling e cultistas, e tem muita gente que joga de Darklings. Isso facilita um pouquinho para os engenheiros. Beleza, pessoal, e vizinhos, Caio, como que fica aí? Quais são as raças que te ajudam e que te atrapalham aí, cara, no dia?
Então, uma raça muito boa para ter como vizinho, duas raças muito boas, são ambas as raças pretas, que elas gostam muito desses dois locais aqui. Porque eles vão pegar tanto os Darklings quanto os Alquimistas, eles vão tentar pegar esses locais, e futuramente vão tentar unificar com esse, e vão deixar os seus locais em paz. Então você vai ter bastante tranquilidade aqui para fazer essa sua cidade. Porém, uma coisa que vale avisar, se tiver uma situação assim, por exemplo, que é muito comum, principalmente dado que você já colocou uma casinha aqui, é muito comum que os Darklings ou os Alquimistas coloquem as duas casas deles aqui. Uma coisa que você tem que pensar também é que você está beneficiando mais eles do que você. Então, embora seja excelente para você ter esse lugar, tenha um pouco de cuidado também, porque isso daqui você está dando muitos e muitos pontos para os Darklings e os Alquimistas. Então, assim, você está melhorando muito o jogo deles para melhorar um pouco o seu jogo. Vale a pena também, mas tem que tomar um pouco de cuidado de acordo com as circunstâncias. Outra coisa que eu já vi pessoas fazendo, cara, é que quando tem essa jogada do Darklings, obviamente a ideia é fazer duas cidades aqui, né? Se vocês quiserem ver o vídeo do Darklings, eu vou deixar aqui. A ideia do Darklings é sempre construir duas cidades, que é muito fácil para ele, e depois juntar aqui com essa água, né? E eu já vi engenheiros que obviamente perceberam essa atitude do Darklings e ao mesmo tempo que fizeram essa cidade, pegaram então essa água para dificultar a junção das cidades do Darklings. É uma jogada interessante, dependendo, obviamente, do seu jogo, da sua estratégia, se você não vai perder recursos para fazer isso. Um outro vizinho que também é bastante interessante, porém os Darklings e os Alquimistas são um pouco melhores, são os Halflings e os Cultistas. Porque eles também tenderiam a ficar em locais como esse daqui ou esse daqui. Então, se for esse local, você estiver aqui, você consegue facilmente vir para cá e já ter um local adjacente para construir. E se for esse daqui, você tem várias possibilidades aí de vizinhos, tem duas possibilidades de vizinhos cultistas ou halflings. Então também são bons vizinhos, eles também tendem a pegar mais ou menos esses mesmos terrenos, e eles vão concorrer pouco com você nesses terrenos aqui, porque é muito distante para eles. Então também são bons vizinhos, halflings e cultistas. Acho que outra coisa legal que eu falo no vídeo da Witches, eu vou deixar aqui também para vocês poderem ver aí no futuro, é que engenheiros e Witches, como a gente tem eles muito como vizinhos, né, de terra, ou seja, o verde está exatamente a uma pá da montanha. Então, quando os dois jogam, eles ficam num ambiente super hostil, né? Ou seja, aqui e aqui, ou seja, o Wits competindo é exatamente a mesma estrutura que o Kai falou aqui de cidade. E aqui também, né? Aqui é um lugar muito propício para Witches. Então, ela tem 4 possibilidades, rapidinho ela forma uma cidade. E para engenheiros é quase a mesma coisa. O que muda é que ele não pega água, ele pega o vermelho. Então, o vermelho para ele funcionaria, mas a água não e nem tanto. Então, a convivência com a Witches aqui no meio e a Witches aqui começa a dar uma complicada no jogo do engenheiros. Então, obviamente, na hora de você decidir as suas ações, tome baseadas que a Witches pode roubar esses territórios rapidamente. Lembrando aí também que não só o Witches, mas Auren também, embora eles apareçam menos em campeonatos, por exemplo, mas de qualquer forma eles vão te atrapalhar da mesma forma como os Witches. Acho que outra raça legal de falar é os cultistas, né? Normalmente os cultistas eles podem aparecer aqui, ó. E eles te ajudam bastante também nessa ilha central, né? Porque eles vão pra cá, né? A primeira opção do cultista é pegar o preto aqui. Então, de fato, ele acaba te ajudando a você construir uma cidade em paralelo com ele. Eu gosto quando os cultistas estão aqui, colocar um engenheiro aqui é bem legal. Um outro vizinho que também não é muito bom são os vizinhos vermelhos, que são o Mago do Caos e os Gigantes, que vem muito pouco jogo, né, no caso. Mas os Magos do Caos acabam vendo um pouco mais. E eles podem dar uma atrapalhada. Por exemplo, se você começar aqui, os Magos do Caos podem vir e começar logo do seu lado aqui. Que embora você ganhe vizinho, você perde toda a sua conexão aqui, o que é muito ruim se ele fizer isso. E essa aqui é uma jogada muito boa para o Magos do Caos, porque ele consegue facilmente vir para cá e facilmente expandir
e depois pular para outros lugares também. Cuidado também com o Mago do Caos. E Gigante, embora eles apareçam um pouco nos jogos, eles são bem destruidores em termos de pegar os seus terrenos, então cuidado com eles. Eles são bem destruidores em termos de pegar os seus terrenos, então cuidado com eles. São praticamente os nômades, né? Só que um pouquinho piorado, né? Praticamente o Gigante é exatamente isso, são os nômades piorados. Agora, em termos de construções a se fazer logo depois de colocar suas casinhas iniciais, eu vejo duas possibilidades, que vai variar aqui de acordo com os bônus de turno. Se você estiver jogando com a expansão e tiver esse bônus de templo no primeiro turno, isso daqui é excelente para os engenheiros. Você consegue, em um turno só, você já consegue fazer 2 templos de uma vez só. Então você começa exatamente com a quantia que você precisa para fazer 2 templos em termos de trabalhador. Em termos de moeda, você vai precisar de 2 moedas para fazer uma casa de comércio, se você tiver vizinhos, e depois mais 4 moedas para fazer um templo. Como você começa com 10 e você vai precisar de 12 moedas, você precisaria de 2 moedas a mais. Você precisaria de 12 moedas para fazer 2 templos. Mas você consegue trocar facilmente, se precisar, mesmo se você não conseguir pegar a ação das 7 moedas, que é muito boa, você consegue facilmente só passar e queimar para fazer uma moeda por 1 de poder. Então, cara, a ideia que eu entendi é rushar os 2 templos, aqui, provavelmente, para você então ter esse bônus do turno, óbvio, se houver. Mas e quando não houver esse turno, a estratégia é a mesma? O que você pensa? Então, se não houver essa possibilidade, existe uma outra que pode ser um pouco melhor, que aí independe um pouco do que tiver aqui. Então, qualquer coisa que tiver aqui serve. Se você conseguir pegar 2 pás, seja por essa magia, ou seja pelos pergaminhos, pelos bônus iniciais, se você conseguir pegar 2 pás, você consegue fazer 2 assentamentos, por aqui e aqui, e construir um templo ainda. Esse daqui, por exemplo, consegue fazer virar um templo só com a sua renda inicial. Nesse caso, ainda sobra um pouco de dinheiro para você. Um pouco de moeda para você. Então essa é uma outra abertura muito boa. Não esqueça de, como os engenheiros, a terceira casinha não gera renda, não esqueça de, quando você fizer a terceira casinha, você faz ela se tornar uma casa de comércio, porque aí você não fica com uma renda inútil ali. Então, dadas essas duas possibilidades, se houver o bônus de templo no primeiro turno, eu seguiria por fazer 2 templos. Se não houver, fazer 2 assentamentos e uma casa de 2 assentamentos, uma casa de comércio e um templo, eu acho que seria a melhor possibilidade, se não houver o bônus de templo no primeiro turno. Na verdade, obviamente, se a gente está falando de um bônus de turno, né, teoricamente, entre todas as outras, a chance é baixíssima de começar com esse bônus. E o que eu vejo a maioria da galera jogando mesmo é fazendo essa abertura com um templo e 2 dois assentamentos, mais uma casa de comércio. Agora, pessoal, falando um pouquinho de, então, favores, vamos falar de ações de magia, dos poderes e também favores. E aí, Car, o que você diria dos favores aí? Então, como eu já falei, os engenheiros, eles são uma raça que eles dependem muito de trabalhador. Então, você conseguir esse favor aqui, eu não diria nem excelente, eu diria que é mandatório para o engenheiro você ter esse favor aqui. Por quê? Porque eles são uma raça que eles dependem muito de trabalhador e, ao mesmo tempo, eles geram menos trabalhadores. Então, esse favor, ele supre muito bem isso e ainda consegue dar 2 bônusinhos para você na Terra. Além disso, uma coisa que vale ter em mente para os engenheiros é que, pensando quanto a favores de renda, que, como eu falei para vocês, a renda vale muito mais para o engenheiro, eles já são uma raça que eles gastam pouco dinheiro, então eles se viram muito bem com pouco dinheiro. Em jogos que tem pouco dinheiro, eles se viram muito bem. Então esse favor aqui, ele já não é tão útil para você, mesmo sendo uma raça que você precisa bastante de renda. Minha recomendação seria, logo de cara, pegar esse favor aqui. O segundo favor, tentar pegar o favor do assentamento, que é o favor que todo mundo procura geralmente, é o primeiro favor que acaba.
E a ideia é você ter, no segundo turno, você já tem um segundo templo. Então a ideia é no segundo turno você já conseguir pegar esse favor aqui. Se você não conseguir, se já todo mundo tiver, existem outras boas opções também. Esse favor aqui também é uma boa opção, porque você vai fazer muitas casas de comércio ao longo do jogo, é praticamente equivalente a esse. Se você estiver realmente precisando de renda, você poderia pegar esse daqui, mas eu já recomendo você começar a tentar pensar em pontos. Então se você for pegar esse daqui, é bom você já ter em mente que você vai ter que pegar um favor de pontuação logo depois. E esse favor aqui, como sempre, se for necessário você fazer cidades com 6, ao invés de fazer cidades com 7, vale muito a pena você pegar esse favor aqui. Então sempre fique de olho nesse favor aqui, que para todas as raças ele vale a pena você ficar meio de olho nele, porque ele é sempre útil, ele pode ser sempre útil dependendo da situação. Acho que outra coisa legal de falar, Caio, é que, como você falou no começo do vídeo, a casa de comércio do Engenheiros é o mesmo preço da casinha, né, inicial de todas as outras raças. Então, você pegar esse azul não tem tanto prejuízo. Obviamente, você constrói menos, né? É uma estratégia diferente, mas o prejuízo em termos de recurso você não tem tanto. Então, acaba sendo esses dois favores bem importantes aí para qualquer raça. Porém, obviamente, tem uma vantagem por conta do número de recursos necessário para construir a casa de comércio do Engenheiros. Outra coisa também interessante dos engenheiros é que o segundo templo deles não gera um sacerdote, ele gera 5 magias. E isso é um templo excelente para os engenheiros. Como eu falei, eles têm pouco recurso, eles precisam de menos recurso para fazer as construções. Então você ter 5 magias é um poder excelente para um segundo templo. Então aquele templo você tem que abrir ele o mais rápido possível. E aí já por isso é interessante você pegar 2 favores de uma vez só. E aí, como você já vai estar virando 5 magias do templo, mais uma daqui, você já vai estar com 6, pensa bem se você vai querer subir de fato para 10 de magia. E se você for fazer isso, lembra de não esvaziar as suas bacias e não queime todas elas. Fique com algumas magias para você, porque se você estiver virando 10 de magia por turno, você vai precisar de muita magia mesmo para você poder suprir essa grande renda de magia que você tem. Falando aqui então um pouco de magias para os engenheiros, eles vão ser uma raça que tem umas possibilidades um pouco diferentes de uso de magia. Por exemplo, eles poderiam, embora não seja mais relevante, eles poderiam pegar pontes aqui que é mais útil do que para outras raças. Mas as magias mais importantes para o engenheiro são a magia de 2 pás, porque como eu falei, você vai precisar de muita pá nesse jogo, porque não vale a pena você evoluir a escavação. Esse bônus para você também aqui é interessante, embora se você conseguir compensar o ganho de trabalhadores de outras formas, seja com bônus de começo, seja com pergaminhos, seja com esses bônus de final de turno, ou seja com o seu favor, se você conseguir fazer isso, e aí já vai voltar para o padrão, e o bônus de 7 moedas ele vai ser muito relevante para você novamente. Então esse bônus aqui, se você conseguir não precisar de trabalhador e focar nele também, assim como todas as raças, vale a pena. Tenha em mente que não é bom para você, como engenheiro é uma das raças que mais tem uso de magia, é bom você evitar que tenham em jogo outras raças que também usem muito magias. Por exemplo, os Swarmlings. Porque eles vão ser uma concorrência direta para você no uso dessas magias aqui. Então, se você estiver jogando de Swarmlings e tiver um engenheiro em jogo, não vai ser bom para você, assim como o contrário também. Se você estiver jogando de engenheiro e tiver um Swarmlings em jogo, não vai ser bom para vocês. Porque vocês vão concorrer por essas 2 pasas aqui muito. Vão concorrer por essa magia aqui, pela de 7 moedas também, que os Swarmlings, embora peguem menos do que os engenheiros, os Swarmlings às vezes precisam também. Como eles viram muito mais magias, até mais do que o engenheiro, então é muito possível que eles acabem pegando essa magia aqui na sua frente também. Que aí já vai outra similaridade dos engenheiros com os Swarmlings, que ambas são as 2 raças que mais viram magias, pensando pelo menos na parte básica, excluindo a expansão. Bom, beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, de cadências de turno, bônus de turno, né? Os pergaminhos, os bônus iniciais de turno. E aí, Caio, qual a sua recomendação para os engenheiros em relação aos pergaminhos iniciais que devem ter no jogo até para começar jogando, escolhendo engenheiros? O que você poderia falar pra gente aí? Então, os engenheiros, como eu já falei, eles são uma raça que conseguem se virar muito bem com a ausência de dinheiro. Então, se não houver esses 2 pergaminhos aqui, que é muito bom para algumas raças, para os engenheiros não tem tanto problema, porque você vai conseguir
fazer as mesmas construções gastando muito menos dinheiro em cada uma delas, gastando muito menos moedas em cada uma delas. Porém, em compensação, você é uma raça que precisa muito de trabalhador. Então, esses 3 favores aqui, em especial esse daqui, e esse daqui para pontuação também, mas esse daqui dos 2 trabalhadores, isso aqui é excelente para os engenheiros. Além disso, além de trabalhadores, engenheiro também precisa de muita pá, que é um favor recomendado para praticamente todas as raças. Mas os favores mais adequados para o engenheiro, eu consideraria esses 4 aqui. Ou seja, os 3 favores de trabalhador e o favor de pá, que o engenheiro vai precisar de muita pá para fazer tudo o que ele precisa. Mas por que esse favor aqui é essencial para os engenheiros? Porque para eles não compensa fazer a evolução da escavação. Não compensa porque o valor que você gasta para fazer aquilo é o mesmo que você gastaria para as outras raças. E como eu falei, os recursos para os engenheiros têm um valor muito maior. Então compensa você tentar gastar a pá com essa ação, com magias, e não evoluir aquilo para você economizar aquele recurso, para você poder reinvestir em outras coisas que vão te dar mais recursos na frente. E para os engenheiros também, além da pá, talvez não valha a pena nem evoluir o navio. Então esse pergaminho aqui, ele passa a ser um pouco menos útil para você também. Se você não precisar conectar a sua cidade com uma navegação, e você puder juntar elas com uma ponte, você talvez nem precise evoluir a navegação e você também consiga reinvestir esses recursos em outras coisas. Bom, falando aqui agora de cadência de turno, para os engenheiros é muito importante a renda que vai vir no lado direito dos bônus. Então, principalmente bônus de paz são muito bons para os engenheiros, bônus de trabalhador são muito bons para eles também. Bônus de dinheiro, de moeda também é bom, mas menos do que os outros. Esse daqui, como eu falei, é bom no primeiro turno, talvez no segundo. Cara, uma coisa que é legal, que a gente sempre fala nos vídeos aqui, é a ideia inicial, né, dos 3 primeiros turnos, mais ou menos, a cadência em termos de casinha, casa de comércio, stronghold ou alguma coisa do tipo, e algumas raças, obviamente, tem um bônus final, ou cidade, né, que é o Itz, a gente fala muito da cidade, e o Halfling a gente falou da pá. Quais que tem mais vantagens, assim, durante o jogo, durante a cadência, que você recomendaria a olhar primeiro, obviamente? Então, os engenheiros, eles são uma raça bem flexível, então ele consegue se adaptar muito bem a praticamente qualquer coisa que ele tem que fazer naquele turno, ele já consegue, porque como eu falei várias vezes já, é tudo muito barato para ele. Mas tem algumas coisas interessantes aqui para o engenheiro, que geralmente não é tão bom para outras raças, que é, por exemplo, ter um santuário ou uma fortaleza no turno 4 ou no turno 3, ou até mesmo no 5. Mas assim, próximo do meio do jogo. Por que isso é interessante? Porque a sua fortaleza, ela vai te dar pontos por pontes. Então, antes desse ponto aqui, você não vai ter muita ponte, nem deve, porque senão você vai estar gastando recurso à toa. E se você chegar a construir sua fortaleza muito aqui no final, pode até ser útil, mas você vai acabar perdendo uma renda de pontuação no final do turno à toa. Então, pro engenheiro, o ideal é tentar fazer a fortaleza mais ou menos no turno 4, no 5, ou talvez no 3, se você já tiver uma ponte aí disponível, mas no 3 eu acho que vai ficar um pouco caro. Eu acho que o ideal, assim, no turno 4, tentar já fazer uma fortaleza, então pode ser interessante esse favor aqui para eles. E lembrando que também esse mesmo favor, os 2 favores da fortaleza, tanto esse quanto esse, eles também geram um trabalhador, que, como eu já falei várias vezes, é muito importante para os engenheiros. Para eles também é interessante, mais no final do jogo, esse favor, esse bônus aqui de começo de turno também é muito interessante para eles porque as casas de comércio são muito baratas. Então, quanto mais esse daqui pro engenheiro tiver, melhor. Se tiver no final, você pode deixar e fazer vários. Se tiver mais ou menos no meio, você pode fazer 1 ou 2. Então, esse bônus aqui também é muito interessante para ele. Então, em resumo, esse daqui no começo do jogo é muito bom, um dos 2 primeiros. Esse daqui, ele é muito bom em qualquer parte do jogo. Se tiver no final, melhor. Uma cadência assim, por exemplo, de você fazer a casinha e depois fazer a casa de comércio. E uma fortaleza aqui no meio do jogo é interessante. Outra coisa interessante sobre a fortaleza aqui no 4º turno, ou santuário, é que pros engenheiros você conseguiria fazer até os 2. Porque como para eles é muito barato, em um turno desse daqui, por exemplo, você conseguiria fazer os 2 no mesmo turno. Se você conseguir acumular os recursos do jeito certo e tal. Mas, então você conseguiria fazer um bônus de 10 pontos
E uma outra recomendação é, se você for fazer o santuário, tente não deixar coberto o templo 2, que é o templo que te dá as 5 magias. Então, tente, se você fazer um santuário, você compensar esse templo coberto abrindo um outro templo. Isso vai te dar 2 favores. E além disso, você não cobre a sua virada de 5 magias, que é muito relevante para o engenheiro. Eu gosto muito dessa fortaleza no quarto turno deles, que de fato é onde maximiza tudo, né, cara? Tipo assim, em termos de recurso você vai estar bem, em termos de ponte, normalmente você já tem uma aqui fácil montada, podendo ter a segunda nesse próprio turno. E aí então você pensa que você já tiver 2 aqui, é 6 pontos de vitória pro resto do jogo. São 18 pontos de vitória para você então ter nos próximos 3 turnos. É muito ponto de vitória. E agora, pessoal, vamos para a última parte dos conceitos aí estratégicos do engenheiros. Vamos falar de cultos. Então, para os engenheiros, vocês podem ver que eles começam com todos os cultos zerados, o que aparentemente é muito ruim. Embora, para os engenheiros, como eu já falei, como a gente não vai evoluir a escavação, a gente pode não evoluir a navegação. Você tem a obrigatoriedade de fazer um templo no primeiro turno, então vai acabar sobrando muito padre para você ao longo do jogo. E você vai conseguir investir esses padres exclusivamente em templos. Então você conseguiria estar bem na frente em alguns templos e até ganhar em 1 ou 2 templos, em 1 ou 2 cultos dos outros jogadores. Então, apesar de eles começarem com tudo zerado e o segundo templo não gerar padre, não gerar sacerdote, eles não são uma raça ruim em culto. Eles são uma raça razoavelmente boas até nisso, porque os padres deles são exclusivamente para esse uso. Mais importante do que você ganhar nos templos, você ganhar nos cultos, é você sincronizar isso daqui com os bônus que a gente tem no final de turno. Como eu já falei, para eles é muito importante isso. Então você conseguir investir nisso daqui é muito interessante, e a pontuação que vai vir daqui depois é brinde. Mas, obviamente, tente ficar na frente em 1 ou 2 cultos, porque você já vai estar investindo um pouco. Então, invista um pouco mais ali para você tentar ganhar nesses cultos. Mas para o engenheiro, o mais importante são as magias que você vai ganhar e a pontuação e os recursos que você vai ganhar de renda no final do turno por ter pontuação nos templos. Agora, Caio, vamos para o momento mais emocionante. Vamos falar dos don'ts. Isso mesmo, Caio. Vamos falar dos don'ts. Eu acho que você já conhece aí esses momentos. São momentos mais interativos, mas onde a gente conta realmente nossas jogadas que não deram muito certo. E, Caio, você tem alguma jogada ou algum don'ts aí pra galera que você não recomenda, não repetiria, alguma coisa do tipo? Bom, eu acho que alguns desses don'ts a gente já falou, mas um deles é não melhorar a escavação. Para os engenheiros não é tão útil isso, embora ele tenha alguma pontuação lá, os recursos que você gasta nisso não vale tanto a pena, e você consegue facilmente suprir a escavação com a ação de 2 passas. Outra coisa, não avance, não construa a fortaleza imediatamente. Tente construir ela só do meio para o final do jogo, como a gente já falou, próximo do turno 4, do turno 4 para frente. Porque antes disso, você provavelmente não vai ter ponte e você vai gastar um recurso muito grande em uma pontuação, em uma construção que ela é basicamente de pontuação. Então, fortaleza deixa pro final do jogo, do meio pro final do jogo. Outro don't que a gente já falou é as casas de comércio, os assentamentos. Não deixe esses locais, esse o assentamento 3 e o assentamento 6, não deixe eles disponíveis. Se ele estiver disponível, você tente evoluir ele imediatamente para uma casa de comércio, se você conseguir, porque assim você otimiza seu ganho de recursos. Outro don't aqui que é importantíssimo. Quando o caos estiver em jogo, obviamente todas as facções e raças são selecionadas antes de você colocar a casinha. Cara, quando tiver caos, não coloque sua casinha inicial aqui, porque a chance de você tomar um bloco do caos é muito, muito grande. Obviamente ele tem dois spots bem padrões, que é aqui e aqui embaixo, mas se você colocar aqui, ele vai coçar para te dar um bloco, ele vai colocar aqui. Então, minha recomendação do Don'ts é não faça isso quando tiver realmente caos em jogo. Pessoal, então é isso. Ficamos aí com as estratégias iniciais do engenheiro. Obrigado, Caio, pela participação. Super show. Vários insights. Aprendi bastante hoje contigo.
Obrigadão mesmo, cara. É isso aí, galera. Valeu aí. Obrigado, Honda, pela oportunidade. Obrigado aí por estarem nos assistindo. Curte o canal aí. Dá um joinha. Pessoal, o Caio vai estar com a gente provavelmente em outras raças aí. Tem outros amigos que vão também comentar. Especialistas aí na raça. Ele joga bem menos com o engenheiro do que ele. Sempre joga com engenheiros, é bem legal. E, como o Caio diz aí, se você curtiu, dá um like aí. Segue nosso canal, compartilha com os amigos. E, pessoal, valeu!